Olá, eu sou Gustavo Carril de Exame.com e este é o programa Portfólio. Nesta edição recebemos Fernando Góes, analista técnico da Linktrade. Ele veio falar sobre o recente comportamento do mercado e também o que ele espera daqui para frente. Confira a entrevista a seguir. Bom, Fernando, a gente viu no ano passado que a Bolsa ficou aí meio estacionada, meio flat, e de repente, no final do ano passado, até o comecinho desse ano, a Bolsa começou a cair. O que está acontecendo? Foi até difícil de ver com antecedência isso, né? Na verdade, não mudou muito os fundamentos nem nada. O que houve foi o seguinte, os emergentes, aí, principalmente o Brasil, em 2009 principalmente, teve uma recuperação muito mais forte do que as economias centrais. Em 2010 foi um ano flat para os dois lados, eu acho, tanto para os emergentes quanto para as economias centrais. E aí o que houve no começo desse ano, mais especificamente a partir aí do dia 20 de janeiro, até há pouco tempo atrás aí, foi realmente uma fuga de capital externo, né? As pessoas saindo de fundos de emergentes e fundos que apostavam em Brasil, etc., e indo para os Estados Unidos. Investidor estrangeiro voltando para casa. Exatamente, como se fosse isso, né? Eles vislumbrando que ele estava correndo um risco numa coisa que talvez não tivesse mais tão barata quanto era, e indo para um lugar onde ele vislumbrava uma recuperação. Então, eu acho que teve uma correção realmente técnica aí, no qual teve um descolamento realmente, assim, eu diria, raro, né? Eu tenho aí 13, 14 anos de bolsa, eu nunca vi, num prazo aí de pouco tempo, né? De dia 20 para agora, mais ou menos, lá fora subir todo dia, aqui cair dessa forma. Entendeu? E foi uma surpresa, o gráfico não apontava isso para você? No auge não, com certeza, assim, dia 19, 18 de janeiro, o gráfico ele estava apontando alta, não chegava a apontar, mas aí entra a vantagem do gráfico, né? Talvez de um certo momento, no curto prazo, né? Talvez no médio não seja uma vantagem, mas ele se adapta e aí passou a dar uma venda, enfim, e chegou no objetivo, que foi 64 mil, e eu até estou vislumbrando agora, claro, a gente tem aí esses conflitos lá fora, que o gráfico também, ele reflete por um lado, assim, mas eu acho que está mais provável, principalmente depois de semana passada, que já começou a mostrar uma entrada de capital. E hoje em dia o mercado está realmente muito dinâmico, então ele bota no preço as coisas muito rápido. Então me parece que se nada de pior acontecer aí, né, no Oriente Médio, Líbia, enfim, e nada muito pior acontecer e seguir essa recuperação americana, eu acho que o mercado brasileiro já fez essa correção que precisava, e eu vejo aí como, né, é claro que tem esse risco, né, um risco até novidade, mas eu acredito que assim, até o fato da inflação, da alta de juros, eu acho que isso não incomoda. Isso, na verdade, é um sinal de aquecimento, realmente, da economia, e que nada mudou, e que foi uma correção técnica. Então, acredito que agora a gente tem muito mais chances de voltar com mais consistência. Nada mudou de uma maneira tão grande para que essa queda se sustente. Exatamente. Isso foi realmente um ajuste técnico, uma realocação de carteiras em fluxos mundiais. Bom, Fernando, a gente está falando aí mais do índice Bovespa, né? Uhum. Agora a gente vê algumas ações aí que estão até indo bem, como a Petrobras, talvez aí influenciada por pela alta do preço do petróleo. Tem como traçar alguma coisa para a Petrobras, para as grandes blue chips, que parece que estão de volta, estão fazendo jus ao nome, né? Eu acredito que sim. Eu vejo tanto a Petrobras até como a Vale, seria aí as duas maiores blue chips, vamos dizer assim. São papéis que estão baratos. A Petrobras está barata pelo motivo da capitalização, até por uma certa burocracia de política, enfim, que o mercado castiga realmente. E esse petróleo subindo, ele dá muita mais condição da Petrobras realmente ter motivos e preço para estar penetrando nesse pré-sal e toda essa expectativa, enfim. Então, eu acho que é uma boa expectativa, sim, e acredito também na Vale como uma das melhores empresas, e acho ela barata. Você vê que ela já entregou resultados até melhores do que antes da crise, e os preços dela são abaixo das máximas da crise, enfim. Então, eu vejo aí como boas opções, sim. Agora, o que vale para a Petrobras, vale para a OGX também, ou tem que analisar de uma forma diferente? Eu acho que é bem diferente, tá? A verdade é que a Petrobras, primeiro, é uma estatal enorme, que já produz, que já tem receita, que já tem um tamanho muito maior, que tem um lado ruim, que é essa burocracia da estatal, que, assim, muito ruim para o mercado, né? O mercado normalmente não gosta muito disso. Mas já a OGX ainda é uma empresa menor, que está começando a encontrar os seus postos agora, que ainda é mais uma promessa, enfim. É claro que talvez se acertar, ela pode até ser mais bem arrumada e gerar mais lucro, enfim.
mas ela ainda ainda não gera receita de verdade, ela ainda é uma certa promessa. Então, assim, eu acredito assim que a aposta na OGX ela é mais arriscada, pode até dar mais certo, mas ela com certeza é mais arriscada do que a aposta em Petrobras, que é uma empresa mais consolidada e que sofreu principalmente a parte da capitalização mesmo, e por isso tem um preço até atrativo, né? Principalmente se o petróleo continuar nesse ritmo que a gente está vendo. Bom, a gente está falando aí das principais, são as blue chips, mas elas também são as suas principais apostas ou você está olhando para outros Eu acredito nomes? que sim, nesse primeiro momento. Se o mercado realmente for por esse lado positivo, como eu disse, eu acho que ele tem uma probabilidade maior sim de vir para o lado positivo, a minha aposta é de melhora, mas ele deixa graficamente principalmente, ele deixa um lado negativo para se algo acontecer lá fora, enfim. Então não está essa... Eu acho que ele pode ficar mais claro mais para frente um pouco. De qualquer forma, eu acho que num primeiro momento, principalmente, eu não inventaria. Eu acho que as blue chips, elas sofreram exatamente essa fuga de capital que a gente falou antes, né? Essa flight to quality, aí, enfim, saindo dos emergentes, indo para os países centrais. Então, por isso, estão atrativos. Então, para pensar em small cap e inventar em setores diferentes, eu acho que antes disso o mercado precisa dar uma boa recuperada. Então, melhor recuperar e depois buscar, talvez, quem ficou com a recuperação atrasada. Exatamente, porque agora, do mesmo jeito que talvez tenha tido um exagero na recuperação, eu acho que teve um exagero também nessa correção, que como a gente falou, não mudou nada em termos de fundamento, em termos estruturais, né? Só teve realmente um saque de países emergentes indo para as economias centrais. E as economias centrais é que sustentam o mundo, então, no longo prazo, com certeza é positivo, os Estados Unidos está se recuperando. Não vejo uma correlação negativa ad eterno, de jeito nenhum. Acho até que já bateu o recorde que tinha que bater. Então, acho que se tiver algum problema, agora é o mundo inteiro, né? Então, para este ano, se você puder traçar uma tendência aí até o final do ano ou daqui nos próximos 6 meses, ela é positiva? Ela é positiva, hoje é positiva. Ainda com um certo pé atrás, mas positivo. Eu acredito que sim. Bom, tá certo, então, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. A vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.